E aí pessoas, beleza? Já faz 10 anos que eu ensino pessoas a montar o cubo mágico. Eu tenho um vídeo aí ensinando que já faz 5 anos que eu gravei. Mas depois de bastante tempo eu fui aprendendo outras maneiras de ensinar que eram mais fáceis para aprender. Então eu resolvi gravar um novo tutorial do método de camadas, que é o método que todo mundo começa aprendendo a resolver o cubo. É um método com poucas coisas para aprender. Você vai demorar aí por volta de 2, 3 minutos para resolver o cubo usando esse método no começo. E aí depois, se você quiser aprender mais coisas, você procura outros tutoriais aí de métodos mais avançados. Primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é que no cubo existem 3 tipos de peças. Existem os centros, que são essas pecinhas aqui que nos cubos profissionais você consegue tirar a tampa e acessar um parafuso para regular a tensão do cubo, para ele ficar mais apertado ou mais solto. Se o seu cubo é daqueles cubos bem baratinhos, que a gente fala que é de 1,99 ou da marca Rubik, não tem como você regular. Mas os outros cubos mais profissionais aí você tem isso. Então essas partes centrais que tem os parafusos são chamados centros. E nós temos 6 centros. O centro só tem uma cor. Fora os centros, a gente tem os meios, que são essas peças que estão no meio, entre 2 cantos. O meio ele tem 2 cores. Se você desmontar aí a peça, se tirar a peça aí do cubo, né, você vai ver que ela tem 2 cores. Essa aqui você tem branco e vermelho. E os cantos, eles têm 3 cores. Pelo próprio desenho do cubo, você vê que a peça ela é diferente por dentro. Então eu não tenho como colocar uma peça no lugar da outra. O que quer dizer? Esse canto ele nunca vai vir aqui para o meio, assim como o meio não vai para o lugar do canto. Opa! Então as peças só trocam de lugar com peças semelhantes. E os centros, se você desmontar aí o cubo todo, você vai ver que os centros, vamos tirar aqui uma parte. Você vai ver que os centros eles estão presos no eixo central lá dentro, que é fixo. Ele está parafusado ali. Então esses centros eles não saem do lugar. Por mais que eles girem em torno deles mesmos, eles não saem daqui. E isso acarreta em várias consequências. Por exemplo, isso quer dizer que, como ele está parafusado ali, esse amarelo aqui, ele está em cima e embaixo está quem? Está o branco. Isso quer dizer que sempre se o amarelo estiver em cima, o branco vai estar embaixo. Eles são fixos. Outra coisa que acarreta é que é o seguinte: se o seu cubo estiver montado, você vai reparar o seguinte. Olha aqui o centro amarelo, olha aqui o centro verde. Entre o centro amarelo e o centro verde, quem que você tem? Você tem um meio que ele é amarelo e verde. Como os centros não saem do lugar, as outras peças têm que se encaixar entre eles. O meio verde e laranja, ele fica entre os centros verde e laranja. E o canto amarelo, verde e laranja, ele vai ficar aqui nessa posição, porque ele fica próximo do verde, próximo do laranja e próximo do amarelo. Isso é só o comecinho para você entender a estrutura. E é importante você começar tentando montar a primeira parte, que eu vou explicar para vocês, vou dar algumas dicas, que é tentar fazer uma cruz em qualquer uma das cores.